Olá, vamos para mais uma aula de Geografia do 8º ano e dando continuidade sobre o território, a organização e espaço populacional dos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar sobre a formação territorial em específico. Nós vamos entender o porquê que este país, sendo uma colônia, mesmo de povoamento, ele teve o desenvolvimento econômico, o crescimento e um poder na atualidade ser o país mais poderoso do mundo. Como ele chegou a esse patamar? Então, começamos assim. Atualmente, o território dos Estados Unidos está dividido em 50 estados. 2 deles não fazem parte do território assim dele, que é o Alasca e o Havaí. O Alasca foi comprado por 32 bilhões de dólares na época, 1800 e alguma. Não consigo me lembrar agora. Vou ver depois. E o Havaí, que eles tomaram posse por ser um lugar estratégico, por ser no meio do Oceano Pacífico, um lugar estratégico de portos, né? Um porto estratégico e para ter o poder para os outros países, para os outros continentes, tá? E assim, os Estados Unidos ele foi colonizado pela Inglaterra, especificamente mais conhecido no século XVI, as 13 colônias, ou seja, a costa leste americana, onde fica Nova York, onde fica Washington, tá? Atualmente. Ele foi uma colônia de povoamento, ou seja, os ingleses que vieram para cá, eles não vieram para explorar, eles vieram para residir, para fixar residência, fazer a sua fazenda, fazer a sua produção para o seu autossustento. E essa organização em que eles fizeram, nessas 13 colônias, eles davam, os governantes nessa organização, eles davam acesso a transporte, dava acesso a ir e vir da população. Se eles adentravam mais adentro do país para fazer fazendas, para fazer a sua produção, eles tinham uma organização de fluxo de mercadorias e tudo entre eles. Como esse território, a sua localização geográfica não era um território que tinha ouro, que tinha prata, não era uma coisa que interessava na época as colonizações, os países que colonizavam, como a Inglaterra, toda a Europa, então eles conseguiram fazer esse tipo de colonização de povoamento ali quietinho no canto deles, porque não interessava a ambição dos outros países, como foi o caso de toda a América Latina e o sul dos Estados Unidos. Então, em 1776, dia 4 de julho de 1776, houve a independência. Não foi fácil, não foi assim, agora vamos ser independentes. Houve uma guerra, houve um conflito, e essas colônias unidas, por isso, Estados Unidos, porque são colônias, né? As colônias norte, elas se desenvolveram e conseguiram a sua independência. No dia 4 de julho, que a gente é acostumado a ver nos filmes. As colônias do norte, elas correspondem, né, ao norte, desenvolveram colônias baseadas em pequenas e médias propriedades agrícolas, policulturas, ou seja, diversas culturas, e lá a mão de obra era livre e assalariada, ou seja, não existia escravidão. E elas se desenvolveram tão bem, que elas começaram a ter excedente de produção, ou seja, uma parcela do produto que excede as necessidades de consumo do grupo, podendo ser armazenada, trocada, comercializada. Ou seja, a produção de algodão, de soja, de feijão, de milho, todas que eles produziam, eles usavam para consumo, para a localidade, e o que eles tinham excedente, daí eles vendiam para a Inglaterra, para a Europa, para outros países. Então, eles tinham a sua dependência, a sua autonomia, certo? Então, o excedente de produção, ele ajudou no crescimento econômico
das colônias do norte. Agora vamos para as colônias do sul. Elas eram agrícolas, elas eram escravocatas, elas dependiam da Inglaterra, igualzinho o Brasil e os restantes dos países da América Latina, porque eram terras aráveis, era um clima tropical, então eles faziam grandes produções de algodão, de milho, e toda essa produção ia para a Inglaterra. Só que assim, agora que está o desenrolar da história. Por que os Estados Unidos é tão importante? As colônias do norte se desenvolvendo, tendo autonomia, tendo independência, como elas poderiam fazer parte também de um país em que era escravocata e que dependia da Inglaterra? Não podia. Então, eles tentaram se harmonizar com o Sul para o Sul ser igual a eles. É óbvio que não aceitaram, é óbvio que houve a Guerra de Secessão. Muito visto nos filmes também, existe muita literatura, muito filmes baseados nisso daí que a gente pode ver, que a gente pode aprender. Depois eu vou dar uma listinha para vocês. E essa guerra foi entre as colônias do norte e as colônias do sul, para ter um comércio, para não ter a escravidão, para ter um desenvolvimento. E Abraham Lincoln, que todo mundo já ouviu falar, no Lincoln, presidente americano, ele era a favor das colônias do norte. Ele queria o desenvolvimento econômico, não de exploração. Houve a guerra, 4 anos de guerra, muitos massacres, né? E o norte ganhou, e as colônias do sul, sendo vencidas, elas foram obrigadas a servir aos interesses políticos e econômicos das colônias do norte. Mas aí é que tá, gente. A gente já falou nas aulas anteriores, a prof já falou sobre a questão racial, sobre a Ku Klux Klan, sobre como se diz, tantos desastres que estão acontecendo raciais nos Estados Unidos e no mundo. Mas em si, as maiores, onde era fixada a Ku Klux Klan a princípio, e aonde tinha as maiores violências racistas, era no sul dos Estados Unidos, ou seja, eram as colônias do sul que aí eles foram obrigados a acabar com a escravidão, eles foram obrigados a ceder ao norte, mas não significa que eles concordavam com isso. Então, por muitos anos, até agora, se a gente for, existe ainda uma rivalidade. O racismo não é tão violento, ele não é tão assíduo no norte como no sul. Isso é um fator bem importante. Filmes que a gente pode falar para assistir: Infiltrados na Clã, 12 anos de escravidão, e O Vento Levou. Dos dois lados estamos falando. O Vento Levou é uma visão do sul. E agora, o imperialismo. Como os Estados Unidos, então, começou a ser imperialista, ter todo esse poder. Nós vamos ver mais adiante toda a sua evolução. Mas agora nós vamos fixar no seguinte: no momento em que os Estados Unidos anexou as colônias do sul, começou o seu desenvolvimento, o próximo presidente foi James Moore. Ele fez a doutrina Moore. A doutrina Moore significava o quê? Perdão, um erro, ele foi em 1817 a 1825. Ele fez essa doutrina com uma frase célebre: a América para os americanos. Vocês já ouviram falar esta frase na atualidade? Por que a América é para os americanos? Agora tem um contexto novo, mas naquela época a doutrina Moore significava o quê? Os Estados Unidos, eles não sofriam mais nenhuma interferência europeia, nenhuma interferência das colônias europeias, né? Inglaterra e toda a Europa, a Europa não ia intervir em mais nada no país Estados Unidos e toda a América. Por quê? A visão já dos norte-americanos, das pessoas, dos governantes dos Estados Unidos, país Estados Unidos, eles já estavam com a visão de comandar toda a América.
Eles tinham olhos na Amazônia, eles tinham olhos na Venezuela, eles tinham olhos na Argentina, no México. Eles não queriam que a Europa viesse mais para a América, para ter a sua exploração. Certo? Então, a doutrina Monroe, a América para os americanos, nesse sentido, era que os Estados Unidos comandaria toda a América do Norte e os americanos, todos os americanos da América Norte, Sul, Central ou anglo-saxônica e latina, todas elas não sofreriam mais interferência europeia. E sim, os Estados Unidos que cuidaria deles. Tá? Então, assim, pessoal, essa é a primeira parte de como houve a colonização, como começou o desenvolvimento americano, tá? Aqui tem 4 atividades. Explica a diferença entre a colonização dos Estados Unidos e a colonização do Norte e Sul. Vocês vão explicar o que é excedente de produção e por que houve o crescimento dos Estados Unidos com isso. Qual foram as consequências das colônias do Sul com o término da Guerra da Secessão? E o que foi a doutrina Monroe? E qual foi a frase sintetizada por ela? Você já ouviu falar esta frase na atualidade? Se vocês ouviram falar, vocês vão falar quem também falou essa frase, tá? Beijos e até a próxima parte.